Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, meu amigo, minha amiga. Que bom estar com você aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Hoje eu quero dar continuidade ao nosso estudo bíblico, onde nós estamos aprendendo os nomes de Deus, os nomes pelos quais Deus foi chamado no Antigo Testamento, a maneira como o povo, através da sua experiência com Deus, em cada fato, em cada episódio, viam a ação de Deus, tinham a sua experiência com Deus e por isso aqueles seus momentos eram marcantes. E aí ficaram registrados na Bíblia, nas páginas das Sagradas Escrituras, e nós hoje podemos ler. Continuando, o primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Êxodo 17, versículo 15. Êxodo 17, 15, que diz assim: Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: O Senhor é a minha bandeira. Isso aconteceu quando Moisés, junto com o povo no deserto, entrou em confronto com o povo amalequita, e ali o povo de Israel venceu aquela batalha. Após aquela batalha, após a sua vitória, Moisés levanta um altar e dá o nome àquele altar: O Senhor é a nossa bandeira, que em hebraico quer dizer Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Bandeira é aquela que vai à frente, é aquela que representa uma nação, é aquela que representa um país. Bandeira é um símbolo nacional. Então o que Moisés quis dizer é: Deus vai à nossa frente. Deus representa a nossa nação. Deus é quem nos comanda, é quem nos governa. Então por isso ele dá o nome àquele altar de Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. E aí nós vemos lá em Êxodo 15, versículo 26, bem próximo também, Êxodo 15, 26, quando Moisés também vai escrever esse livro dizendo, ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma doença que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Aleluia. Querido, mais do que nunca, nesse tempo que temos vivido, precisamos crer nesse Deus, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Senhor que cura. Louvado seja Deus, diga comigo: Jeová Rafá, o meu Deus que me cura, que cura você. Alguns autores escrevem Jeová Rofé. Por quê? Lembrando que eu disse em alguns estudos passados, o vocabulário hebraico não possuía vogais, apenas consoantes. Apenas no primeiro século que foram inseridos algumas vogais. Então, nesse momento, quando alguns inseriram a letra A, outros inseriram a letra E e a letra O. Então fica, para alguns, Jeová Rafá e para outros, Jeová Rofé, que na verdade quer dizer a mesma coisa, o Senhor que cura. Eu particularmente prefiro a expressão Jeová Rafá, o Senhor que cura. Amém. Deixa eu marcar aqui nesse texto porque é interessante, o Deus que cura vocês, o Senhor que é a nossa bandeira. E aí a gente vem para um texto muito conhecido nosso, está no livro de Salmo. Eu quero até ler alguns nomes de Deus no livro de Salmo. Salmo 27, versículo 1 diz assim: O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Queridos, Deus nos deu um espírito de temor, de moderação, mas um espírito de coragem. Amém? Não é para nós termos medo. Deus tem plantado em nós uma fé sobrenatural. E por isso ele diz, e por isso Davi, quando escreve esse salmo, ele diz: O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação.
de quem terei medo? Sabe o que quer dizer? Sabe como se lê em hebraico? O Senhor é a minha luz. Jeová Rori. Jeová Rori. Amém? Jeová Rori. O Senhor é a minha luz. Salmo 27, versículo 1. E lá no Salmo capítulo 23, versículo 1, um salmo bem conhecido nosso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Pastor, o Senhor é o meu pastor, quer dizer, lê-se Jeová Rori. Jeová Rori. R-O-H-I. Jeová Rori. Amém. O Senhor é o meu pastor. Jeová Rori é o meu pastor. O Senhor é o seu pastor. Amém, querido? Salmo 18, versículo 2. Nós já até lemos esse salmo há alguns estudos atrás. E vamos ler porque esse salmo tem alguns nomes de Deus. Olha, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em quem me escondo. Ele me protege como escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Amém? Aleluia! O Senhor é a minha rocha. Em hebraico lê-se Jeová Sel-I. Jeová Sel-I. Se você preferir, você pode colocar Jeová Sel-Ri. Porque depois do S-E-L vem um H, uma aspiração que é como um H para nós. Jeová Sel-Ri. O Senhor é a minha rocha, é a minha proteção, é o meu escudo. Deus é quem me protege, é o meu Jeová Sel-Ri. Amém? Vamos agora lá para 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, que está escrito assim: Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ao Senhor Todo-Poderoso. Na verdade, a maior parte das versões diz ao Senhor dos Exércitos. Ao Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor dos Exércitos é Jeová Sabaó. Tem um Tzinho no final, alguns leem Jeová Sabaote, mas você pode ler Jeová Sabaó, o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaó. Esse é o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Outro texto, Jeremias 23, versículo 6. Jeremias 23, versículo 6, está escrito: Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro, e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Senhor, nossa salvação. Sabe quem é esse? Isso, Jesus. Ele é a nossa salvação. E lê-se Jeová Tzidkenu. Jeová Tzidkenu. Eu vou falar para você letra por letra para você, tá bom? Porque é assim meio complexo o hebraico, né? Jeová, T-S-I-D, um D mudo, K-E-N-U. Repetindo, T-S-I-D-K-E-N-U. Tzidkenu, Jeová Tzidkenu, o Senhor, nossa salvação. Aleluia, Ele é a nossa salvação. E o último que eu quero ler para vocês, queridos, está em Salmo 28, versículo 7. Salmo 28, versículo 7. Esse é o último, eu não marquei, mas é fácil da gente achar. Já estou com a Bíblia aqui aberta. 28, versículo 7 está escrito: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso meu coração está feliz. E eu canto hinos em seu louvor. Esse salmo quem escreveu foi Davi quando pedia ajuda a Deus. O Senhor é a minha força. Jeová use. Jeová use. U-Z-E.
e o Senhor é a minha força. Eu creio nisso. Eu tenho essa fé no Deus que é a nossa força. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de conhecer na Tua Palavra, saber quem Tu és, a maneira como podemos contar contigo, Senhor, porque é Te conhecendo, Senhor, que podemos orar, podemos clamar e Te pedir. A Tu, ó Deus, o nosso Jeová Rafá, Deus que cura, eu Te peço, Senhor, cura a nossa nação, cura as nossas dores, Senhor, cura a nossa alma, cura as nossas emoções, Senhor, cura nossas famílias, sara a nossa nação, Senhor, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, amigos, Deus. Sara a Tua igreja, Deus. Sara o Teu rebanho. Sara, Deus, os nossos pastores. Ó Deus, sara, Senhor, aquele que está doente, aquele que precisa ser sarado. Sara também os médicos. Sara os governantes, Deus. Sara aqueles que precisam da Tua cura. Nós Te pedimos no nome santo de Jesus, porque nós confiamos em Ti. Tu és a nossa rocha, Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és o Deus em quem nós cremos, em quem nós confiamos. Por isso, mais uma vez eu Te peço, Pai, nessa sexta-feira, dia 20 de junho, sara a nossa nação, Senhor. Vem trazer a Tua cura, Senhor. No nome de Jesus, eu quero agradecer pelo que o Senhor tem feito no Brasil. Nós temos orado a Ti e pedido, Deus, transparência, verdade, justiça. Eu sei que Tu estás movendo, Pai, nessa nação. Eu sei que grandes coisas tem feito e grandes coisas fará. Muito obrigado, Deus, porque a Tua igreja já está abrindo as portas. Muito obrigado, Deus, porque estamos ali naquele lugar estudando a Tua palavra. Ó Deus querido, muito obrigado porque estamos ali naquele lugar de culto, naquele lugar que foi separado para o Senhor, Te adorando e Te buscando em espírito e em verdade. Muito obrigado, ó Deus, porque nós cremos no Jeová Rafá, no Deus que sara, no Deus que cura, no Deus que restaura as nossas vidas. Ainda que, Senhor, com muita reserva, ainda que com muita cautela, ainda com as proteções, Deus, ainda que com todo cuidado, mas o Senhor tem nos permitido rever muitos irmãos, ainda que não todos ainda, mas nós cremos, Deus, em Ti e nós confiamos no Senhor e sabemos que tudo isso vai passar, porque essa é a esperança que o Senhor nos dá, essa é a fé que nós temos em Ti. E é no nome santo de Jesus, nosso Senhor eterno, nosso Salvador, que nós a Ti oramos e agradecemos, Pai, hoje e para todo sempre. Amém. No nome de Jesus, Deus nos abençoe, uma boa noite, um beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser.